bom com vocês? Tá no ar mais um Pode Não Jão. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, a pessoa que aceitou o primeiro convite que eu fiz. E não foi o primeiro episódio porque não tinha data disponível na agenda dela. A gente precisou gravar hoje. Karen Késia, gestora de pessoal de uma empresa multinacional, formada em comércio, sabe vender de tudo que você imaginar e vai falar um pouco para a gente hoje sobre comunicação, sobre vendas, sobre o ramo empresarial. Karen, é um prazer ter você no nosso podcast e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, do seu currículo, da sua formação. Fica à Claro. vontade. Gente, primeiramente, que felicidade estar aqui, que felicidade ter sido convidada para estar com você. Estou muito feliz que seu projeto deu certo. Eu sei o quanto que você estava ansioso esperando por isso. Eu sou Karen Késia, mas eu prefiro que me chamem de Késia, diferente de quando a gente se conheceu, João, há 10 Exatamente. anos atrás. São 10 anos já, né? 10 anos. Todo mundo me chamava de Karen, hoje as pessoas normalmente chamam mais de Késia. Eu tenho 26 anos. Hoje eu trabalho na área de recrutamento e seleção, né, nessa área mais de gestão de pessoal, vou explicar um pouco melhor depois. E hoje eu trabalho na Ambev, é uma empresa que eu adoro, acho super legal. Eu me formei em comércio pelo Instituto Federal de Brasília, inclusive vida aos institutos federais, acho que é muito importante pontuar isso aqui. Me desenvolveu muito, conheço muita gente boa que vieram dos institutos, e agora eu estou fazendo gestão comercial. Sobre vender qualquer coisa é difícil, eu não considero que dá para vender qualquer coisa, mas eu Não, mas acredito. tudo que você pega para vender acontece, É, né? eu acho que é muito, muito mais sobre aprender sobre a coisa, né? Entendi. Sobre a decisão de tema, comunicação e vendas, está totalmente relacionada hoje ao que eu faço, ao meu trabalho. Eu costumo dizer que, cara, recrutamento e seleção é vender a sua imagem, né? Então, eu acho que quando a gente fala de venda e a gente fala de comunicação e a gente fala sobre o mundo empresarial como um todo, a gente está falando muito sobre falar. Se Acho que expressar, né? se expressar, acho que é um ponto muito importante para a gente poder debater. Bacana. Eh, então é isso. Aí hoje trabalho com recrutamento e seleção. Eu tive me desenvolvi dentro da companhia, então quando eu entrei, eu não entrei como na área de gente e gestão, que a gente chama, mas eu entrei na área de dados, que era uma área totalmente contrária ao que eu estava acostumada a fazer e tudo mais. Só que entrei, assumi essa responsabilidade, me desenvolvi, fiquei lá durante um tempo. Depois eu migrei para a área de gente e gestão, que aí a galera conhece normalmente como recursos humanos, Departamento departamento pessoal. pessoal e etc. E é muito legal, assim, porque eu sou uma pessoa que adoro falar, inclusive até no meu Twitter tá lá, a menina que não cansa de falar. E eu falo sempre o tempo todo, então poder conversar com pessoas, conhecer pessoas, me desenvolve muito. Eu acho que quando você falou comigo sobre o tema, eu pensei em várias coisas que eu acredito que seriam interessantes para a gente debater e trazer para as pessoas, Com certeza. mas como eu gosto muito de falar, e uma coisa que nós 2 fazemos muito bem juntos É falar. é São falar, 10 anos falando. falando, então eu imaginei que seria interessante a gente conversar um pouco sobre comunicação. E por que comunicação? Porque, a gente fala muito, a gente às vezes algumas pessoas escutam, ouvem muito, mas a gente precisa falar sobre o falar, que eu acho que é importante. E aí, para começar o assunto, assim, para a gente discorrer sobre o assunto, eu começo falando que comunicação não é falar. E, assim, vamos lá. Agora a gente vai aproveitar. Como assim comunicação não é falar? Porque o pessoal, quando eles começam a discorrer, para não ficar redundante, discorrer sobre comunicação, falar sobre comunicação, eles focam muito na voz, né? No expressar com palavras. E não é só isso, né? Uma linguagem corporal é comunicação, um pensamento, uma didática é comunicação. Me explica aí como é que funciona isso, principalmente no ramo empresarial. Cara, hoje, quando a gente fala de comunicação, não é sobre. E aí a gente escuta muito isso. É muito comum mesmo as pessoas falarem, o tom de voz que você fala, a velocidade que você fala, a tom de voz, altura. Mas
eu acho que tá muito mais, eu acho não, eu acredito fielmente que tá muito mais relacionado ao que o outro vai entender. Então a comunicação ela não é sobre falar, a comunicação é sobre entender. E ponto. Não adianta eu falar com a voz mais mansa, calma, tranquila, ou mais rápida, alta, baixa, e você não entender o que eu estou tentando te dizer. Você não vai conseguir transmitir essa mensagem. E aí é esse o significado da comunicação. É você conseguir transmitir para que a outra pessoa que está te ouvindo entenda, e não necessariamente só te ouvindo. Quando a gente fala de comunicação, a gente pode ter diversas coisas para dizer. A gente pode falar sobre a fala, a gente pode falar sobre a escrita, sobre expressões O corporais, visual, o né? visual como um todo. Então, assim, tudo comunica. A gente escuta muito falar sobre marketing pessoal, né, e tal, aquela coisa de, cara, a primeira impressão que fica quando você vê, chega, as pessoas te olham e tudo mais. Aquilo é como você se comunica. E aí, trazendo para dentro hoje do meu trabalho. Vamos lá, vou fazer uma entrevista, que é o meu dia a dia na maior parte do Sim. tempo. É, existem pessoas que elas podem falar por horas e eu deixaria elas falarem por horas e para mim não faria tão sentido. Enquanto pessoas que são mais silenciosas, mais quietas, mas conseguem transmitir para mim talvez mais segurança, mais seriedade, e não que pessoas que falem muito ou que passam mais tempo falando não conseguem transparecer isso. Só que não está diretamente relacionado A, ao falar, a quantidade do que você vai falar, mas do a que você vai se qualidade. expressar. A qualidade, exatamente. Isso. Eu acho bacana porque o pessoal, eles entendem a qualidade de falar, primeiro com um texto muito grande, e segundo com uma oratória mais rebuscada, vamos dizer assim. E não é isso, né? Como você falou, é a transmissão da mensagem, é a transmissão do que você quer que as pessoas entendam, porque não adianta nada você falar, e você está falando com um público X e está utilizando o dialeto do público Y, né? É Exato. muito complicado, assim. E aí, trazendo para um assunto que eu sei que você gosta muito, Imagina. vamos falar um pouquinho, assim, só por cima, tá? Não Tá quer, bom. só por cima, Sem tretas sem hoje. tretas hoje, por Tá bom. favor. Política. Me dói muito quando a gente fala sobre comunicação dentro da política, falando de acessos mesmo. Sim. É, uma coisa que é muito comum. Vou falar de grandes corporativos. A gente tem os nossos termos. Inclusive, isso me lembra que essa semana eu tenho um grupo de amigos, tem vários publicitários, tem, tipo, e grandes estudiosos nesse grupo. É um grupo muito legal. E a gente estava conversando sobre o fator usar palavras em inglês no meio de frases em português. E aí a gente falando sobre isso, como isso no mundo do negócio tem se tornado comum. Sim. Então, além das palavras que a gente trouxe lá do inglês para o português, que são comuns, a gente está trazendo isso também para dentro. Importando muito mais, né? Isso, eu não acho que é um problema, tá? Eu acho que super funciona, só que depende de com quem você tá falando, entendeu? Porque, por exemplo, se eu viro pra uma pessoa que não conhece e falo, ah, não sei o que é meu job, e a pessoa não sabe o que é, eu não tô me comunicando com aquela pessoa, eu tô só falando Ela pra não ela. tá recebendo a Ela mensagem. não tá recebendo a mensagem, entendeu? Bacana. Infelizmente, até pessoas. Eu nunca tive problema com timidez, assim. Eu acho que eu já fui mais retraída, mas tímida nunca. Só que até mesmo pessoas que não são tímidas, eu tenho esse costume. Eu não pergunto. As pessoas falam uma coisa que eu não entendo, eu vou pesquisar, ou eu vou perguntar pra outra pessoa Sim, e tudo mais. E assim, a gente precisa pensar no outro como alguém que precisa entender o que a gente está tentando comunicar. E aí, bacana. volto para a política. Hoje, eu acho que uma das maiores dores que a gente tem dentro da política é a falta de comunicação com o público de forma clara. E aí, de forma que a gente consiga entender, sabe? Entendi. Eh, e aí, sei lá, trazendo isso de dentro da política para a nossa vivência hoje, dentro do mundo empresarial, eu vou fazer uma entrevista e se eu uso termos técnicos ou termos muito específicos, a outra pessoa não vai entender. Aham. Aconteceu recentemente eu estar falando sobre uma vaga com um gestor específico e ele pontuar para mim, mas você não acha que essa frase que está descrita aqui, a pessoa que vai ler, ela não faz ideia do que é isso aqui, que é as atividades realizadas. Bacana. A gente não deveria trocar isso por palavras que sejam mais, eh,
entendíveis pelo público, Uhum. sabe? E aí, eu recentemente estava conversando com a minha família sobre política, a gente conversa bastante sobre isso, e aí as minhas irmãs me perguntaram coisas relacionadas, tipo, o que que significa, sei lá, coisas simples às vezes, poder legislativo, poder Sim. judiciário, eu não sei o quê. E aí eu falei, cara, como às vezes a gente peca, porque eu tava falando e eu, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, mas o que é isso? E aí eu falei, cara, quantas vezes eu não falei com pessoas sobre isso, que é um assunto que eu, né, a gente sabe, Discorre a bastante. gente discorre bastante. Quantas vezes eu não falei sobre isso e eu acabei não conseguindo transmitir a minha mensagem porque eu simplesmente usei termos ou palavras ou não me comuniquei com a pessoa da forma que eu deveria. Você tocou num assunto interessantíssimo agora. Mas, o que que você está fazendo da sua vida que você ainda não curtiu o vídeo? Você ainda não se inscreveu no canal? Deixa seu like, curte o vídeo, compartilha os seus links nas redes sociais, segue o perfil do canal, que a gente vai continuar esse debate, vai continuar essa conversa, essa comunicação de uma maneira espetacular. E um fator muito importante que eu acho da comunicação, que a gente deve falar, é que comunicação é relacionamento. E a gente escuta muito, nossa, casais precisam conversar, né? A Sim, gente escuta, a base do relacionamento é o é o diálogo, diálogo. mas a gente precisa entender que não é apenas dentro de um relacionamento, mas em todos os lugares. Falando sobre um pouco do mundo empresarial, a gente tem o famoso feedback, né? Que a Sim, gente uma conversa. palavra em inglês que foi trazida para dentro do mundo empresarial. Sim, mas essa é uma palavra que eu gosto, tá? Eu acho que a maioria das pessoas gostam, inclusive. Acho que feedback é muito Mas importante. já pegou também, né, o É, termo feedback. isso. Eu acho que são outros termos que a gente tem lotado, né, as nossas falas de inglês e, como eu pontuei, não é um problema, só que a gente precisa só Conseguir entender separar, e né, também amiga? entender se a outra pessoa tá entendendo Isso, com quem que não. eu tô falando. Não é menosprezar o outro, mas é conseguir compreender que esse público vai entender quando eu expressar esses termos e esse público não vai entender quando eu expressar esses termos. Exato. E aí, quando eu falo de comunicação e relacionamento, é porque assim, cara, por que que a nossa amizade dura tantos anos? Já vão para 10 anos, Pois amiga. é. Porque a gente conversa. E aí, quando a gente se encontrou hoje, foi, cara, por isso que a nossa amizade é tão antiga. Porque a Uhum, gente conversa. E por que que é, a gente conversa? Para entender o outro, para sim. entender o que o outro tá passando. Eu, por exemplo, eu assumo que eu sou uma pessoa bem ruim de conversa. Não, não fala isso, por favor, Karen. Por favor. Eu sumo, eu desapareço, mas quando eu estou conversando com a pessoa, né? Então, e por que se relacionar? O mundo que a gente vive hoje é relacionamento. Tudo é relacionamento. É o network. É, é o famoso network. Tudo que você faz, querendo ou não, você ganha uma experiência, você desenvolve alguma habilidade e se relacionar é muito importante. E para Bacana, se relacionar, seja com quem for, você precisa se comunicar. bacana. E para se comunicar, você precisa vender, que é a palavra que eu Tá, vamos lá. Vender. vender. Mas aí, quando a gente fala para o público geral, quando a gente fala em vender, o pessoal já entende comércio. Ou é mão de obra, ou é serviço, ou é produto. Fim, entendeu? E Uhum, não é só isso. exato. A gente agora, nesse momento, está vendendo. A gente está vendendo a nossa imagem, de certa forma. O nosso O nosso conteúdo, conteúdo sim. e tudo. Não estou pagando. Mas se você está consumindo, porque, vamos lá, você está pagando, na verdade. Por quê? Qual é o nosso bem mais caro? O tempo. O tempo. Exato. E se você está tirando tempo para assistir, ouvir esse bate-papo e tudo mais, você está pagando com tempo. O tempo que você poderia estar trabalhando, que você poderia estar descansando, que você poderia estar fazendo alguma coisa. Quando eu vou falar sobre comunicação dentro do meu trabalho, tá? E eu quero trazer isso porque eu acho muito importante, porque hoje eu percebo que as pessoas, por essa ideia mesmo de que vender é sobre produto, sobre serviço Sim, e tudo mais, as pessoas acabam deixando passar a que a gente chama, muitas pessoas falam sobre o marketing pessoal e tudo mais, sim. só que trazendo isso para uma coisa mais palpável, uma coisa mais social, a imagem, né, a sua autoimagem.
E aí eu vou falar sobre uma entrevista agora, assim, Por favor, simples. fica à vontade. O que que mais acontece durante uma entrevista que eu consigo perceber? As pessoas elas entram, a gente bate um papo e as pessoas elas ficam muito nervosas. Eu costumo, e isso é uma coisa que eu partilho com o meu time como um todo, tentar deixar as pessoas o mais confortável possível para bater o papo, assim, para as pessoas ficarem tranquilas, porque a ansiedade, ela gera nervosismo. E o nervosismo, ele esconde tudo que a gente tem de bom. No sentido de falar, no sentido de se expressar, no sentido de se comunicar. Aham. Então, as pessoas precisam como entender que uma entrevista é uma venda. Você está vendendo a sua imagem para aquela empresa. Do mesmo jeito que eu estou vendendo uma vaga, entendeu? Não necessariamente quando falo vendendo de dinheiro, Sim. mas eu tô te oferecendo, eu tô te pontuando os benefícios, as coisas importantes, interessantes, o que é que faz sentido, o que não faz sentido. Então, é uma venda, é uma troca. A venda ela é o quê? Uma troca. Então você dá algo e você recebe Recebe algo, algo, entendeu? exatamente. Então, um bate-papo de uma entrevista, por exemplo, é exatamente isso. Eu tô te dando informação enquanto você tá me entregando insumo para eu entender se aquilo faz sentido. Uhum, entendi. E você falou de venda, e agora remontando um pouco a história, não faz tanto tempo que a venda deixou de ser uma coisa de troca e começou a ser uma coisa monetária. Uhum, É por isso que hoje a sociedade ela consegue automaticamente ligar vender a dinheiro. Eu exato. estou pagando por algo. Mas é o que você está explicando, como formada em comércio, como você está explicando agora. Não trocar algo por Dinheiro. dinheiro. Exato. É vender é tudo. Vender uma imagem, é transparecer um bom conteúdo, é se relacionar e conseguir transmitir isso. É uma troca, mas não é com dinheiro toda vez, Exatamente. entendeu? A venda ela veio lá dos tempos passados, onde as pessoas pegavam lá o seu arroz, e o seu João tinha arroz, e o seu Pedro tinha farinha, e aí eles trocavam. Isso era Sim, uma venda. Eu tô te dando algo em troca de outra coisa. Só sim. que agora a gente só troca o arroz por dinheiro, ou a farinha por dinheiro, né? E é importante a gente saber vender. E principalmente saber se vender, sabe? É, eu entendo muito. Eu tenho, inclusive, uma das minhas irmãs é muito tímida, né? E hoje não, nem tanto, mas ela era muito tímida na infância e eu entendo muito sobre o quão é difícil para as pessoas que são mais tímidas conseguirem se comunicar e se vender assim de primeira. Mas o quanto é necessário a gente entender que não é sobre chegar e tomar todo tomar, perdão, tomar todo o espaço Sim, e se fazer isso, impor. exato, não é sobre isso. É muito mais sobre técnica mesmo, sobre técnicas de começar, terminar, Agora você pegou um ponto legal. voar. Vamos lá. No começo, antes da gente começar a gravar, você disse: Não, você pode falar também, então eu vou falar. Sim, por favor. Nós estamos em 2024, século XXI, auge da tecnologia, da sociedade, o homem querendo voltar para a Lua, o Pablo Marçal ameaçando lançar foguete. Beleza, Tudo certo até então. tudo certo até então. Você acha que o futuro da sociedade é todo mundo precisar saber vender? Com certeza, com certeza. E principalmente, você tocou num ponto muito importante. A Porque gente. assim, eu gosto de direito. Eu vou tentar vender os meus serviços Certo. no direito. Ponto. Saiu disso, velho, eu não dou certo. Você quer comprar esse celular? Esse celular tem benefícios. É que o preço. Eu não dou certo desse jeito. E eu tô vendo a sociedade crescendo, evoluindo, o tempo passando e notando que lá na ponta do iceberg, todo mundo vai precisar. Não é querer saber, é precisar vender. Aí a gente tem 2 pontos. Primeiro, você trouxe exatamente para o ponto que a gente bateu de cara, vender um celular. Sendo bem sincera, daqui a pouco e aí você trouxe outra palavra muito importante, tecnologia. A gente está no auge da tecnologia. Você entende que daqui a, sei lá, talvez 5, 10 anos, a gente não precise mais de um vendedor.
A gente tem sites e sites que a gente consegue entrar, pedir, a coisa chega na nossa casa e a gente recebe e tá ótimo, tá tranquilo, muito mais rápido, muito mais fácil, muito menos oneroso, assim, até, e para as empresas muito mais barato, né. Só que eu não tô falando sobre venda de produto só. Porque e aí é onde entra essa coisa de você precisa saber vender. Uhum. Porque a tecnologia vai roubar o meu emprego. Depende, depende. Se você souber, eu não sei se eu vou conseguir me lembrar agora, mas eu trabalhei em uma empresa por alguns anos que me ensinou muita coisa. Essa foi uma das empresas que mais me eu trabalhei de muita coisa, tá? Não vamos entrar nesses Ma detalhes, mas mas assim, você eu trabalhei de passou. muita coisa, eu passei um monte de canto, assim. E eu trabalhei em uma empresa específica que uma vez eu ouvi falando assim: "Você não é insubstituível, mas se torne insuperável, in" acho que é algo relacionado. Indispensável. Indispensável, exatamente isso. Você não é insubstituível. Cara, vai existir alguém melhor que eu em comunicação. Vai existir alguém melhor que eu em X coisa, mas eu posso me tornar indispensável. E aí é onde entra a venda, o vender-se, que é eu posso daqui a 10 anos não ter mais empregos físicos, mas eu posso ter, frentes indispensáveis onde o mercado ainda vai me procurar, onde eu desenvolvo coisas, e é onde entra a educação com a sua maior como maior ferramenta para isso. Entendi. Eh, Hoje quando a gente fala de venda, inclusive uma informação interessante que eu não sei se Opa, você sabe, ponto. Diga. eu lancei um curso sobre vendas, eu vendi para uma escola de curso do Rio Grande do Sul. Aham. Sério? Em Que 2021. massa! E eu acho que eu não tinha te contado isso ainda, eu fiz um curso de 16 módulos, um curso bem completo, Não assim. estranha, gente, nossa amizade é desse jeito mesmo, tá bom? É isso. Acontece nas melhores famílias. Isso. E aí eu lancei esse curso sobre vendas, e aí, passei para essa escola e tudo mais, e lá eu falava sobre as técnicas de venda, né. E o quanto isso é importante, o quanto a gente pode trazer essas técnicas para dentro do nosso dia a dia. De cara, convencimento. Vender um celular não é difícil se você for bom em persuasão. E aí, Ponto. claro, não é que e aí você como advogado, o mínimo é que você seja Saiba muito bom em persuadir. persuasão. Seja muito bom em persuadir. Então, é claro, não é sobre persuadir todas as pessoas e o tempo todo, mas é muito mais sobre conhecer. E aí é isso. Eu não vou chegar para você e vou falar: "Ah, você quer comprar um celular?" Mas você já percebeu que os vendedores eles não começam assim, eles começam: "O que você precisa hoje?" Uhum. Entendeu? E aí eu acho que é o ponto principal da venda relacionada à comunicação. Você entender o que a outra pessoa Tá precisa precisando. naquele momento. Joia. Vamos falar nossa relação como amigos aqui. Cara, você me mandou uma mensagem: "Oi, quer? Vamos tomar um café." Isso é muito comum. "Vamos tomar um café", né. Cara, vamos, por quê? Pra quê? Quando? Como? Onde? Eu Sim. quero primeiro entender o que você precisa, pra daí eu conseguir vir e te convencer de que o que eu quero é importante. Então Aham. vamos lá, João quer: "Vamos tomar um café?" "Vamos." "Por quê? Você tá querendo conversar?" "Tô." Tipo: "Ah, é uma coisa grave? É uma coisa" "Não, só saudade." "Poxa, que dia que você quer?" Você vai falar um dia que eu não posso. E aí, através de saber o que você precisa, através do me comunicar com você, eu consigo trazer e pontuar: "Poxa, se é uma coisa a longo prazo, ou é uma coisa mais pontual, ou é uma" assim, "Cara, eu não consigo esse dia, mas eu consigo resolver o teu problema através da nossa comunicação." E aí, onde entra a venda nisso? Lá no persuasão. E aí, onde Aham. entra a persuasão? Lá no conhecimento. Então, o conhecer a pessoa que você está se comunicando, que você está tentando se vender, e aí eu tô falando de uma entrevista mesmo, tipo, cara, é muito comum as pessoas chegarem sem saber nada sobre a vaga. E elas não conhecem. E aí elas não comunicam. E aí elas não se vendem. Entendeu? Entendi. Então fica esse ciclo. É, é muito importante a gente trazer para si o conhecer o outro, o conhecer a outra coisa, conhecer a coisa que a gente vai se relacionar e automaticamente se comunicar e automaticamente vender. É a mesma coisa de comprar. Quando eu vou comprar, por exemplo, eu vou comprar um celular.
eu vou procurar entender sobre aquele celular, se ele supre as minhas necessidades, se ele tá num preço que eu consigo pagar, se ele é um celular que, cara, eu vou gostar, entendeu? É a mesma coisa quando você tá tentando se vender. O que a outra pessoa, o que a minha imagem, o que eu posso passar através da minha imagem que aquela outra pessoa precisa no momento. Ah, o João precisa Entendi. de alguém para bater um papo, para falar sobre um assunto que seja interessante e que possa desenvolver alguém em algum momento. Então, eu tenho que conhecer o João, conhecer o assunto, comunicar com o João, comunicar o assunto e vender a minha imagem de que não só sei sobre o assunto, mas que também entendo sobre. Não só sei, mas como também vivo ele mesmo no meu dia a dia. Domino o assunto. Domino o assunto. E aí eu tô Fazendo isso. vendendo. Entendeu? É, a gente falou que daqui a um tempo todo mundo vai precisar vender. E não é precisar vender uma garrafa d'água, não é precisar vender um pote de brigadeiro, não é precisar vender só coisas. É precisar vender a imagem. E hoje, no estilo de vida que a gente está vivendo, do jeito que a gente está vivendo, como a pessoa vai aprender a vender? O que que Boa. ela precisa fazer para estar um passo à frente das outras pessoas? Perfeito. Eu acho que eu tenho assim, falando sobre aprender a vender, aquela dica básica que todo mundo já ouviu. É, Sabe onde você vai assistir esse vídeo amanhã, no hoje ou semana que vem? Vai ser no YouTube. Primeira ali, você vai assistir o podcast do João ali, terminou esse papo, cara, o que tem de material no YouTube mesmo, falando tipo, como vender? E a gente pensa que é uma coisa, cara, eu não trabalho com venda, eu não sou vendedor, eu não preciso disso. A gente precisa. Então a gente tá ali, a gente consegue aprender. Eu acho que isso é um básico. Mas, cara, como é que eu vou saber se tá certo, se tá errado? Eu acho que é prática, entendeu? E aí é muito de a gente começar a colocar em prática o que a gente vê, o que a gente faz. Tem eu tenho 3 pontos, assim, que eu acho que são muito importantes quando a gente fala de vender-se, sabe? Falar. Sabe aquela frasezinha de ninguém sabe o que calado quer? Então, é isso. Se você fica calado, você não consegue transparecer nada. A outra pessoa, ela não vai conseguir entender o que você precisa, entendi. entendeu? Aham. Então vamos lá. A primeira dica que eu acho que é muito importante é falar. Eu, Karen Kézia, tenho um grande problema. Eu sou bem prolixa. E aí, explicando o que é prolixa. Eu não vou te falar algo, nunca. Eu vou te explicar algo sempre, Uhum. sabe? Sim. Então, eu não chego. Sofro com isso também. Não se preocupe. Eu não chego e falo, João, você pode me dar o seu celular? Não, eu vou chegar e falar, João, então, ontem o meu celular caiu, quebrou, e aí aconteceu isso, 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 então eu tô precisando de um celular. Você pode me dar o seu celular? E isso vira uma bola de E neve. sabe qual é o mais legal? Você sempre foi desse jeito. São 10 anos desse jeito. Não tem pra onde Gente, correr. não tem. E assim, eu já recebi feedbacks tanto positivos quanto negativos disso. Uhum. E eu já tentei mudar, tá? Eu já tentei, tipo, cara, eu vou só falar o que eu preciso aqui pra Objetiva. objetivo. Não. Não. Não dá, não rola, Não, desculpa. desculpa, me perdoem, não consigo, gente. Inclusive amigos, familiares, pessoas do meu ciclo que estão Takata, assistindo. Mayachi. Lulu, Acontece, mãe, sim. Acontece. entendeu? É assim, é comum, tá? Então, assim, eu não consigo. E é algo que eu pensei por muito tempo, cara, isso vai me atrapalhar muito. Só que hoje, quando eu olho pra trás e todo o caminho, todo o percurso, eu entendo o quanto que isso me desenvolveu e fez com que eu chegasse em vários lugares. Como você sabe, meu grande parceiro de música no CO, eu canto, ou eu finjo que canto. E a música me ajudou muito. Então, assim, eu ia lá, cantava na frente da galera e tal. Tinha Tocava música gospel e e tal. sertanejo, e não Sertanejo. sei o quê, tudo que vocês imaginarem. E cantar me ajudou muito com essa questão de, tipo assim,
de ir me soltando, de falar com as Sim. pessoas e tudo mais. Chegar lá na frente, na igreja, por exemplo, cantar para as pessoas e tudo. E isso me desenvolveu. E aí, trazendo para essa coisa do falar, é isso. Eu sempre falei muito. Eu sou a menina que fala muito. Eu acho que eu sou Uhum. conhecida pela maior parte das pessoas assim. Mas me desenvolveu vir desse mundo, tipo, mas a arte ajuda muito, muito na comunicação, Cultura, na né? fala, a cultura em si. Eu sempre tentei estar o mais imersa nesse mundo possível, porque me desenvolvia e me trazia para esse lugar de falar. E falar era vender, porque, cara, eu costumo dizer, você pode me mandar falar com qualquer pessoa. Tipo assim, me manda falar com o presidente, eu vou lá e eu vou falar com ele. Entendeu? Me manda falar com qualquer pessoa que eu vou chegar e eu vou falar. Você vai se adaptar à situação e vai. Isso. E às vezes a gente não precisa nem se adaptar, sabe? Às vezes a gente só precisa falar. E eu sei que é difícil, gente. Falar para muitas pessoas é muito difícil. Sim. Mas é uma construção. Então eu acho que a primeira dica para você aprender a vender é você aprender a falar. É você aprender a se comunicar. É você entender que, cara, se eu preciso, eu vou falar. Se eu preciso falar. Hoje, por exemplo, eu devo falar aí numa média com umas, sei lá, pessoas que eu nunca vi na vida, pelo menos umas 200 por mês, por conta do trabalho. Sim. E eu sei o que eu preciso falar. Se eu não falar, eu não vou conseguir comunicar com essas pessoas. E se eu não me comunicar com essas pessoas, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Então, eu acho que essa é a minha primeira dica, assim. Fale, Fale. fale. Eu comecei a falar, mas eu falo errado. Eu falo torto. Eu não uso as palavras de maneira correta. O que que eu faço, professora? O que que é falar errado? O que que é falar torto? Porque aí me diz uma coisa. O que você fala, a outra pessoa entende? Então você fala certo. Justo. Justo? Mas eu não tô nem falando de dialética, vamos dizer assim, Uhum. não, que o sotaque, ou que a mania, ou que a gíria do paulista, do paulistano, do carioca, não é isso. É, eu preciso falar com o prefeito. E eu estou dirigindo uma reunião formal com o prefeito. Legal. Só que eu não tenho base, teórica para dirigir essa reunião formal com o prefeito. O que que eu faço? Leia. É isso. Eu acho que top ele tá no meu top 2 das dicas pra como vender, o que vender, por que vender, porque Leia. leia. Cara, a leitura, ela é a maior arma contra qualquer tipo de eh, dificuldade. Eu levo isso muito a sério. Eu gosto muito de ler. Acho que eu leio menos do que eu gostaria, mas gosto muito de ler. E costumo dizer que, cara, quando você lê, você aprende. E não importa o que você tá lendo. Késia, mas eu gosto de ler quadrinhos. É leitura. Você aprende. Késia, eu gosto de ler a Bíblia. É leitura. Você aprende. E a Bíblia, inclusive, tem muitas palavras super difíceis, tá? Aham. Mas não vamos entrar, né? Não, não vamos Não vamos entrar em entrar religião nessa hoje. religião. Hoje não. Hoje não. No episódio próximo, quem Quem sabe? sabe? Então, eu gosto de ler. Eu, por exemplo, eu tô numa vibe total livros corporativos. Eu tô lendo agora o Powerful, que é como construir uma identidade de Você não responsabilidade. vai me recomendar Pai Rico, Pai Pobre, não, né? Eu li já. Assim, falando de mim, eu já li Pai Rico, Pai Pobre, eu já li. Eu já O li O Segredo da Mente Segredo. Milionária. Não, eu já li. Eu já li, tá? Entendeu? Tipo, aquele lá do diabo também, como é que é? O Mais Esperto que o Diabo. Sim, Já sim, li sim, sim. também, entendeu? Já li. E, cara, me ensinou. Claro, é uma parada bem mais coach e tal, e não sei o que não vem ao caso, mas me ensinou muita coisa. Bacana. É porque eu estava lendo. Então, hoje eu tenho assim, quando eu falar, quer dizer, beleza, lê. O que é que você me fala de leitura hoje? Hoje eu tenho 3 livros que eu acho que estão. Claro, eu tenho o meu livro preferido, que é nada a ver um, Com com empreendedorismo, com empreendedorismo, nem empresa. com empresa, nem com nada de educação. Ele me ensina coisas porque tô lendo. Mas eu tenho o meu escritor preferido, que também escreve romance e autoajuda. Mas eu tenho 3 livros que eles estão hoje nos
eles são pilares para o meu desenvolvimento. O primeiro dele é A História Secreta da Criatividade. É um livro muito bom. E eu acho que criatividade é um excelente assunto para discorrer também em algum momento, porque a gente precisa aprender e entender-se como ser criativo, que a gente é. Bacana. E quando você se entende como uma pessoa criativa, independente da área, porque assim, você é extremamente criativo com as palavras e tudo mais. A Gi é extremamente criativa no trabalho dela, nunca vi unhas tão lindas. A Késia é criativa, sei lá, com os meus sobrinhos. Eu monto brincadeira com um pedaço de plástico, entendeu? Independente do aspecto, a criatividade ela é muito importante. E esse livro ele traz muito pra gente o quanto ser criativo desenvolve várias outras habilidades. Bacana. Eu acho que todo mundo deveria ler, é uma leitura super leve. É longa, no sentido de que é um livro grande, mas é uma leitura super leve. Outro livro também que eu ganhei da minha chefe recentemente, e eu li, ela tinha me dado um primeiro, que é esse Powerful, e aí depois ela me deu outro, só que eu comecei a ler o outro, que é o Gerenciando a Si Mesmo. Uhum. A gente falou sobre tempo aqui, né? Justo. Eu E acho que é um dos maiores problemas da sociedade hoje é o gerenciamento do tempo. sim. E gerenciar tempo, tá? E gerenciar você são coisas diferentes. Porque o tempo você, infelizmente, não consegue alterar. Gostaria, mas não tem como. Gostaria, mas eu não consigo. Então, a gente precisa. O tempo eu não consigo. A gente fala muito de, vamos gerenciar o nosso tempo aqui. Não, gente, impossível. O tempo ele vai estar ali, o tempo tá O dia passando. vai ter O 24 dia vai ter horas. 24 horas, entendeu? Enfim, Enfim, mas eu preciso aprender a gerenciar a mim. Hoje a gente estava conversando, né, eu e vocês, sobre. Kézia, você faz muita coisa. 38 coisas e não deu meio-dia trinta e ainda. oito coisas e não deu meio-dia. E aí, como é que você faz isso? Gerenciando a mim. Pensando em, tipo, o que que eu vou conseguir fazer, o que que eu não vou conseguir fazer. O que que tá tudo bem eu não conseguir fazer. E o que que não está bem em não conseguir fazer. Então, aprender a gerenciar tempo é balela. A gente precisa aprender a se autogerenciar, porque o tempo a gente não consegue mandar. Então seria mais ou menos prioridades. Preciso fazer, mas não precisa ser hoje. E eu posso deixar pra semana que vem. É isso. E aí, o tempo eu vou ter 24 horas todo dia, mas eu preciso, sei lá, um exemplo, claro. Semana passada eu tinha um compromisso e eu tinha uma prova. A prova era até 23h59 do dia. Falei, cara, amanhã eu não consigo fazer essa prova, mas amanhã eu consigo ir para esse compromisso. Então, beijos, compromisso, vou fazer Vou minha fazer minha prova prova. e aí amanhã eu sigo com os meus outros compromissos. E isso, pra mim, é gerenciar a si mesmo, entendeu? É um livro muito bom, super indico, ele é um livro menor, mas é um livro que desenvolve muito a gente, assim. E eu acho que traz a gente pra essa realidade de que a gente vive e a gente escuta isso em tudo quanto é vídeo do Instagram e do TikTok, Uhum. que é a gente vive naquele mundo de que você precisa cuidar da saúde, que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e lá, 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 e não sei o quê. Só que tá tudo bem. E aí eu puxo o terceiro livro, que o nome dele é Scrum. Scrum é um método que as empresas usam para projetos onde as pessoas organizam as equipes para que produtos, projetos sejam entregues num tempo específico. Então, vamos lá, a gente aqui fez um Scrum. Que é, você tem até dia 5 para me mandar o tema, a gente vai fazer no dia tal, a gente vai ficar responsável por isso, você por isso e eu por isso. É um método de Scrum. E aí, a gente traz esse gerenciamento de si mesmo e ao método Scrum, que também é o tema do livro que eu gostaria de indicar, para essa coisa de a gente precisa aprender até onde a gente consegue ir, sabe? E é um assunto muito duro. Eu, como uma mulher, hoje, que é responsável por si própria, é muito difícil olhar e falar, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Principalmente quando você é uma pessoa muito ativa, que Uhum. gosta de entregar, né? É, eu não vou conseguir entregar X coisa. Eu não vou conseguir fazer tal Você se coisa. sente decepcionada quando isso Mas é acontece? lógico, sabe? A carga, a sobrecarga que vem de, cara, não consegui entregar isso aqui no tempo. E Aham. aí, recentemente, até aconteceu uma coisa que eu tinha uma demanda para entregar do trabalho e eu não consegui fazer essa demanda. E eu tava muito triste, porque eu pensei, poxa, o meu time, tal, tal, tal. E aí, em algum momento, alguém do meu time falou.
no grupo assim: "Ah, não consegui fazer X coisa". E eu Uhum. falei: "Cara, eu não tô sozinha. Outras pessoas também não É, conseguem outras fazer. pessoas falham. Outras pessoas também não conseguiram entregar no tempo". Que sensação acolhedora, sabe? E Uhum. aí, quando eu falo de gerenciar a si e ter e falo de Scrum, assim, falando o livro Scrum, mas trazendo essa coisa de método, criar métodos, é a gente parar, e aí isso aí já é aquilo que a gente escuta também, todo mundo falando, de comparar o nosso as nossas 24 horas com as 24 horas da outra pessoa, Não meça a sua vida pela régua dos dos outros. outros. Acho que muita gente, Giovana muito mais, escutou eu falando isso mais Uhum, de uma vez, entendeu? E assim, é muito bacana porque, não tem como eu querer fazer as mesmas coisas que a Karen faz, porque nossas vidas são completamente diferentes. E não tem como a Karen querer fazer as mesmas coisas que eu faço. Porque assim, você fala 38 compromissos que você faz durante o uhum. dia. E assim, são tarefas pré-determinadas. Excelente. Eu não conseguiria. Não tenho a menor condição. Não dou conta. Só que, em contrapartida, eu acordo 5h30, vou para academia, fico no trabalho. Aí muitas vezes tem reuniões políticas, tem cliente para atender, tem o vale para tomar conta das minhas responsabilidades, tem a atenção que eu tenho que dar para minha esposa, tem a atenção que eu tenho que dar para minha família, tem, tem o Flamengo e Tem tem o o Flamengo. Cruzeiro e assim, eu acredito que você não se adaptaria também às coisas que eu faço e tá tudo bem, entendeu? É essa a questão. Tá tudo Exato. bem. Não tem como você querer não, mas que isso acontece muito entre primos, entre irmãos, que fulano fez isso, que ciclano na sua idade já fez aquilo, que Beltrano já tinha tal coisa. E assim, cada um tem sua individualidade e tá tudo certo, entendeu? E quando a gente fala, e aí até é muito bom pontuar isso aqui. Talvez a gente veio com, cara, você precisa falar, e você precisa ler, e você precisa. Mas é muito bom a gente lembrar que tá tudo bem o seu tempo, tá? Tá tudo bem você não conseguir falar, se comunicar como o fulano, ciclano se comunica. É importante que você faça, mas faça do seu jeito. É aquilo. Faça no seu tempo. Faça no seu tempo. Os nossos dias têm as mesmas 24 horas, mas as minhas prioridades são completamente diferentes da sua. Ah, Késia, beleza, você disse pra falar, mas não, eu tenho dificuldade, eu fico nervoso, eu fico nervosa e tal, e tudo bem. O seu tempo, tá tudo bem. O importante é a gente caminhar. É melhor você caminhar por longas estradas do que correr por pouco tempo, por poucos espaços, entendeu? Eu sou muito Bacana. adepta a essa ideia de que eu prefiro fazer caminhando e caminhar muito Muito do que correr e ficar cansada e desistir no meio do caminho, porque eu me sobrecarreguei. Então, bacana. ah, Kézia, eu não consigo ler, eu vejo muito, sabe esses Instagrams de meninas, sabe? Tipo, leia 5 páginas por dia. Eu, Kézia, como vocês mesmos comentaram, meus 38 compromissos no dia, eu não consigo ler 5 páginas por dia. Mas nem todos os dias eu consigo ler, na verdade, Uhum. mas quando eu consigo, eu leio 10 páginas, 20. 20 E assim páginas, vai. e assim vai, sabe? Então, é o meu caminhar. Então, eu acho que é a gente criar estratégias, criar métodos dentro da onde o nosso pé alcança, sabe? Não ultrapassar o nosso limite. Antigamente eu queria viver uma vida regrada de acordar como você 5h30 da manhã ir pra academia e tal e tal. E eu percebi que a minha rotina é diferente. Eu não consigo viver dessa forma. E tá tudo bem. Sim, Eu tô fazendo as coisas que eu quero, que eu gosto e que eu preciso fazer, porque muitas das vezes eu preciso fazer coisas que eu não gosto também. Sim, mas eu acho que é muito importante a gente sempre. Primeiro, a gente fala muito de empatia. Eu acho muito fofo. Muito fofo. sim, A gente tem que ser empático. Mas eu acho que antes de tudo, antes de olhar para qualquer outra pessoa com empatia, a gente precisa ter empatia pelos nossos próprios pés, bacana. pela nossa própria caminhada. Aham. E aí, cara, como eu disse, eu nunca fui uma pessoa tímida, eu sempre me comuniquei, eu sempre falei com as pessoas e tudo mais.
Mas todo mundo vai pensar: "Ah, isso é excelente", porque o que eu escuto de pessoas falando: "Ai, Kézia, queria conseguir me comunicar assim, queria conseguir falar com as pessoas assim", do mesmo jeito que há prazeres, há dores também, Sim, entendeu? com E aí certeza. eu olhei e falei: "Ai, eu queria ser daquela forma, que consegue conversar com todo mundo", mas gente, quantas vezes eu não já quis ser a calada que era uma pessoa que todo mundo ficava: "Meu Que Deus", passa despercebido. entendeu? E tudo mais, mas não, aí eu cheguei: "Ai, gente, Aham, vamos, sim. e quero", e tudo mais. Então assim, é olhar pra si com muito amor, com muito cuidado, e entender que tá tudo bem, a gente, não conseguir fazer tudo, mas que é importante. E aí não tira o peso da responsabilidade, da autorresponsabilidade de que eu preciso fazer. É importante que eu caminhe na minha velocidade, mas é Bacana. importante que dentro da minha velocidade eu leia, que dentro da minha velocidade eu fale. E agora você falou 2 e falta uma. Você disse que é importante ler, você disse que é importante falar e, em contrapartida, também é importante escutar, né? Exato. Porque, como uma pessoa me ensinou, ouvir e escutar são 2 coisas diferentes. Boa. Eh, a gente eu estava conversando com uma pessoa sobre essa coisa de ouvir e escutar, né. E aí eu acho que pensando sobre, cara, vamos deixar isso de lado, assim, tipo, ouvir, escutar e etcétera. Vamos falar sobre presença. E aí quando eu falo sobre presença, é relacionada a isso, tá? Não, se eu te explicar o que é ouvir, que é ouvir, a gente tá falando de uma coisa mais audição e etcétera, e se eu falar sobre escutar, que é você entender, tá muito essa coisa que a É gente escuta coach, é todo mundo coach. falar, é coach, entendeu? E aqui a gente não tá num papo de coach, Não, aqui a gente tá no papo de amigos do ensino médio. Então, eh, eu acho que a gente precisa falar sobre presença, é sobre, cara, não é sobre você ouvir ou sobre você escutar, é sobre você estar ali. Eu, Karen Kézia, tenho muita dificuldade com essa parte da presença. De tipo, já por muitas vezes me vi: "Ah, você estava me contando uma história e me lembrou algo que aconteceu comigo", e aí eu: "Ah, mas aconteceu isso comigo e tal e tudo", e desse jeito, falando rápido e, né, essa coisa toda. E aí eu tenho pensado e olhado pra mim sobre, cara, eu preciso estar presente para as pessoas. Independente se eu estou ouvindo ou se eu estou escutando, eu preciso estar presente. Se a pessoa está falando comigo, se a pessoa está se comunicando, independente da comunicação. Ah, já aconteceu de, por exemplo, uma comunicação. Criança se comunica como? Pintando um A4 com um desenho lá e te entregando. É a comunicação dela. De dizer, é o jeito que uma criança diz que te ama. É sim, o jeito que a criança diz, é o jeito que a criança demonstra que ela lembrou ou pensou em você. Cara, pensa que fofo. Nicole, amor da minha vida, minha irmã mais nova, quando pequena na escola, a professora fala: desenha uma coisa que você gosta. Ela desenha a família. Cara, é uma comunicação. Só que quantas vezes eu já cheguei e ela já me entregou alguma coisa e falei: ah, que fofo. Tchau. fim. Fim. Entendeu? Aham. É presença. Não era sobre ouvir naquele momento, nem sobre escutar, até porque se a gente fosse falar sobre o ouvir e escutar aqui, a gente só ia estar falando sobre fala. E a gente precisa a A agrupar tudo, a gente comunicação, precisa agrupar a comunicação como um todo. Então joia. é sobre estar presente. É muito importante a gente ler, é muito importante a gente falar, mas é muito importante a gente estar presente. Cara, trazendo de novo para o meu aspecto profissional. Tô numa entrevista, eu falo, eu apresento a vaga, eu apresento os benefícios, todo mundo fica muito atento, todo mundo tá ali presente. Na maior parte das vezes, nem sempre. Sim, claro. Mas, as pessoas estão ali. E essas pessoas, elas olham e elas prestam atenção. Só que na hora que eu pergunto: "Ah, se apresenta aí pra mim". Se eu não estou presente para elas, eu não consigo perceber se o perfil delas é adequado para aquela vaga. Entendi. Aí eu trago o fator Nicole de novo. A Nicole me deu uma cartinha e aí eu: "Ah, que fofo". Eu não estava presente ali pra ela. Ouvir as suas perguntas, eu posso estar aqui te escutando, mas se eu não estiver com a minha cabeça presente aqui, eu vou só falar, falar, falar e não dizer nada. É, o famoso encher linguiça, Encher né. linguiça, entendeu? Sim, Então eu acho que é muito importante a gente trazer esse ponto de não precisa
ser sobre ouvir e falar, ouvir ou escutar, é sobre estar presente naquele momento. Seja num bate-papo com a família e, infelizmente, voltando a esse papo de a geração que a gente vive e o tempo que a gente tem 38 compromissos, a gente acaba não estando presente, né? Eu tenho um compromisso logo mais, mas agora que eu tô aqui com você, eu estou aqui com você. Perfeito. E eu quero viver este momento com você e tá tudo bem. Quando eu chegar no meu outro compromisso, eu vou viver o meu outro compromisso. É aquilo, não colocar a carroça na frente dos bois. E nós sofremos, quando eu falo nós, eu falo da nossa geração, né? 95, 96 pra cá, 97, beleza. A gente já deixou de viver o hoje há muito tempo. Por quê? Hoje a gente tá gravando, mas só que amanhã eu tenho um compromisso X. E hoje a gente gravando, eu vou estar pensando no compromisso X da manhã. Aí no outro dia eu já tenho outro compromisso. Aí no compromisso de amanhã, eu não vou estar no compromisso de amanhã. Eu vou estar pensando no outro compromisso. Então, assim, eu comento com pessoas o seguinte: eu sou muito acelerado. Eu sei, tá? Eu sei. Muito. Nós dois juntos é terrível. É Então terrível. assim, eu tô no serviço, eu vou prestar atenção no barulho da caneta no chão, eu vou prestar atenção no que eu tô fazendo, na pessoa que eu tô me comunicando, na senhora que tá gritando lá na rua, no cara que passou com o som do carro alto e no que eu vou fazer de noite ao mesmo tempo. E eu acho que isso, por um lado, é bom, por um pequeno lado é bom, porque eu estou atento. Se acontecer alguma coisa, eu estou atento. Por outro lado, é ruim porque você se sobrecarrega de um ponto, de uma situação que você vivia um dia, parece que você viveu três. Você entendeu? Sim, Eu sofro com isso e eu acho que é um problema da nossa geração. com certeza. Quando você fala sobre presença, é sobre isso. Eu tô aqui com você. Eu preciso estar aqui com você. Eu tenho coisas para fazer à noite. Você tem seu compromisso à noite. Eu não estou preocupado com as coisas que eu vou fazer à noite. Eu estou aqui com você. Exato. Entendeu? Isso é uma situação da nossa geração que tem que ser melhor trabalhada hoje, entendeu? Não tem problema você ter 10 compromissos durante o seu dia, sendo que você tem que estar presente, de fato, no Nos seus sentido compromissos. literal da palavra, em cada um deles. Minha mãe me contou uma vez. Adoro sua mãe. Beijo, tia Sheila. Minha mãe te adora também, tá? É incrível. Minha mãe me contou uma vez, ela assistiu uma pregação de um pastor lá, eu acho que era Cláudio Duarte, não lembro, Ele é gente boa, eu gosto dele. ele é engraçado, né? E aí minha mãe ouviu uma pregação dele, e ele falava sobre, talvez até já deve ter visto um corte sobre essa pregação, que era das caixinhas que Sim, mulheres e homens têm dentro da muito cabeça. real, muito. Eu acho que trazendo isso para a realidade da nossa. Isso ele estava falando sobre casais, casados, etc. Mas eu acho que a gente deveria trabalhar. E eu não sei como, tá? Isso é só um achismo meu, total. Fica à vontade. Isso aqui não é coachismo, tá? É só um achismo. A gente deveria trabalhar as nossas caixinhas internas da cabeça. Bacana. Agora, como? Talvez Só você consiga me Deus. ajudar. Mas, Assim, falando de mim, tá? tá. Eu tenho trabalho, tenho escritório, tenho podcast, tenho Vale, a família, a Bárbara, eh, e o Flamengo. Cara, ele tem que A falar do caixinha do Flamengo. O Flamengo é muito Flamengo. importante. Tá, ok. Eu vou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu A não vou. caixinha do Flamengo é Não muito vamos se importante. estressar hoje. Não vamos, não vamos. Gente, é assim. Quarta-feira à noite eu vou pra minha religião. Todo mundo sabe que eu sou espírita. É, na minha religião, eu vou estar pensando na minha religião. Sim, Se você estiver falando comigo sobre qualquer outra coisa, eu não vou estar prestando atenção em você. Eu vou estar prestando atenção na minha sim. religião. Sábado, jogo do Flamengo. Não vem brigar comigo, velho. Eu vou desligar o celular. Eu vou prestar atenção no jogo do Flamengo. Não tem nenhum Não, cliente. é sério, é sério. A Bárbara fica muito com raiva. Bárbara, desculpa Giovana ele. fica Desculpa ele. muito com raiva. Minha mãe fica muito com raiva. Tá acontecendo o jogo do Flamengo?
O mundo pode estar acabando. Mas, João, eu lembro acho que foi um aniversário seu que a gente tava, e aí tinha jogo do Flamengo no dia, e todo mundo no seu aniversário, e você no sofá da sala, Eu tipo, deixei o pau quebrando lá fora e assisti o jogo do e eu, Flamengo. tipo, gente, mas é o aniversário dele! E Prob- ele, é o Flamengo! E eu, meu Não Deus. foi no aniversário dele, foi no meu. Ah, foi no aniversário da Ah, Todo chuva. mundo lá fora assistindo. Tava todo mundo curtindo, escutando música, todo mundo brincando e o João Vitor dentro da sala. Ele, meu pai, uns amigos meus flamenguistas, todos parados olhando pra televisão. assistindo o jogo do Gente, Flamengo. Cena, e eu assim, realmente. cara, eu vim lá não sei de onde, vai chegar aqui e João ficar assistindo jogo do Flamengo. Mas é É a isso. caixinha. É a caixinha, a gente precisa. Por exemplo, que horas tá previsto pra poder sair? Ah, a gente tá gravando no sábado, dia 6, Sai domingo? domingo, depois das 3 horas da tarde, qualquer horário. Cara, então assim, já vou deixando claro. Eu não vou ver o podcast amanhã. 3h30, final do Campeonato Eu Mineiro. também não, eu vou. Eu A só gente. vou ver o. Exatamente. Podem. Perfeito, Eu só vou ver o perfeito. podcast na segunda, porque eu vou ver o jogo e se o meu time ganhar, eu vou comemorar. E se meu time não tem outra chance, ele só vai ganhar. Mas, entendeu? Então, assim, É a cara, é caixinha. a caixinha. É a gente saber e, cara, priorizar as nossas caixinhas. Eu tenho hoje, o que que eu tenho feito muito? O celular, ele é um dos nossos maiores inimigos, né, pra conseguir organizar as caixinhas, né? Tipo, é isso. Por exemplo, eu tô aqui e aí eu tô trabalhando e o meu celular tá aqui e aí a caixinha dos meus amigos abre e eu vou responder, a caixinha da minha mãe abre, eu vou responder, entendeu? Exatamente. E aí eu acabo não fechando as caixas, deixando as Todas, três as abas abertas, assim. todas abertas e E desorganizadas. desorganizadas. E aí, alguma coisa que eu comecei a fazer é, tipo, de manhã, 8 horas, eu abro, eu organizo a minha agenda do dia. Tipo, eu tenho que fazer essas demandas aqui. Claro, surgem demandas no decorrer do dia, mas eu já deixo pré-estabelecido algumas coisas. E naquela hora, aquele horário X, eu simplesmente falo, eu não vou responder o meu celular agora. Eu vou terminar essa demanda, porque senão eu Perfeito. não vou terminar. E aí, é muito disso, tipo, de manhã. Eu percebi que eu acordo, pego meu celular e fico mexendo no celular, tomo café mal tomado, não, sabe? Então eu levanto, eu vejo o celular. Você é hipócrita e dizer que eu fico longe do celular? Não fico, eu vejo o celular. Mas eu deixo ele ali na hora de tomar o meu cafezinho, eu tiro a minha foto instagramável e depois eu deixo meu celular ali e vou tomar o meu cafezinho, sabe? Ponto. Fechando as minhas caixinhas, tentando fechar o máximo de caixinhas. Então, fechem as caixinhas de vocês. A gente tá num papo muito bacana. Muito bom ter você aqui hoje, Karen. Eu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem muito positiva pra galera. Você trouxe seu conhecimento, a gente contou algumas histórias. E eu queria pedir pra você de novo, que viu a Karen contar as minhas peripécias sobre o Flamengo. Se inscreve no canal, cara. Mulher, deixa seu like, pega o link aqui embaixo, compartilha no seu grupo da família, no seu grupo de amigos, para a pessoa conseguir se comunicar. Todo mundo tem que aprender a vender nessa bodega, Sim, por entendeu? favor. E assim, ajuda a gente. O projeto tá crescendo, só tô trazendo gente boa, é incrível. E eu queria te pedir, Karen, primeiramente te agradecer. Muito obrigado. Foi um papo muito legal. Eu já sabia que ia ser uma conversa boa, entendeu? Tanto é que a gente botou a pauta ali e matou a pauta com 20 minutos de episódio, o resto foi em nós. Foi nós. Foi muito bacana. E então, assim, muito obrigado mesmo por apoiar o projeto, por acompanhar. Eu sei que você está acompanhando, mesmo de longe. Você está morando longe agora, mas está acompanhando e eu agradeço muito por tudo isso. Você é uma pessoa muito especial, que mora muito no meu coração. E já são 10 anos, né? Então, assim, agradeço demais você. E eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que vai assistir o nosso episódio. Gente, primeiro, assim, eu queria pedir com muito carinho para todos vocês para que curtam, compartilhem esse projeto incrível. Eu acho que é muito importante a gente trazer assuntos relevantes, mas de forma tranquila, principalmente levando em consideração o meio que a gente está inserido, trazendo para as pessoas que não têm acesso, a gente vê os podcasts super, né, aquelas coisas mirabolantes com pessoas muito famosas e Aham, etc. E aí a gente fica tipo, isso não é pra mim, não é alcançável, mas aqui são pessoas comuns falando pra pessoas comuns. E então é muito importante que as pessoas ouçam, que as pessoas elas
vejam e que elas consigam desenvolver através das nossas falas. Eu tô muito feliz de estar aqui, sério, de verdade. Eu acho que é uma grande realização pessoal também poder falar para outras pessoas, junto com você, que eu sempre admirei tanto, que sempre foi uma grande referência para mim sobre inteligência, sobre política, sobre posicionamento, sempre se posicionou muito bem. Apesar de a gente ter vários posicionamentos diferentes. Vários é uma palavra muito forte, e metade desses não tão vários foram culpa de outras pessoas, mas enfim, Aos nossos posicionamentos diferentes, a gente consegue conversar sobre tudo e eu acho sim, que isso é muito especial pra mim. sempre foi. Sempre foi. E pra vocês, galera, é assim, é, é aquilo que eu disse hoje. Eu acho que se comunicar, conversar é importante, mas vão no seu tempo, vai no seu tempo, vai tranquilo, vai dar certo. E qualquer coisa, meu LinkedIn, Kézia Araújo, tô à disposição. Meu Instagram, fala Kézia. Não falo tanto assim no meu Instagram, mas podem seguir lá, tirar qualquer dúvida, pontuar. Eu tô aberta para conversar com vocês e dizer o que vocês quiserem, ou conversar sobre o que vocês quiserem, viu? As redes da Kézia vão estar aqui na descrição aqui embaixo, principalmente também o LinkedIn. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Foi muito bacana o assunto, o diálogo, a conversa. E segue a gente no canal, deixa seu like, segue no Insta, tá aqui o Insta da Kézia, tá aqui o meu Insta, o Insta do canal. Eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.